Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos lá? Então, os objetivos dessa aula: entender o que são compostos moleculares, relacionar as propriedades dos compostos moleculares com a rotina diária e praticar o conhecimento por meio de atividades e questionamentos. Falando nos questionamentos, a primeira pergunta é a seguinte: você saberia mencionar 2 compostos moleculares que utilizamos todos os dias? 2. O que torna o sal e o açúcar substâncias tão semelhantes visivelmente e ao mesmo tempo tão diferentes? E aqui a gente tem uma imagem do nosso cloreto de sódio, sal de cozinha, e da sacarose e o açúcar. Você se lembra o que são ligações covalentes? São interações que ocorrem por compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos ligantes. Os átomos que participam da ligação covalente são o hidrogênio e os ametais. No entanto, a gente pode ter ametais ligados a ametais e hidrogênio ligado a hidrogênio. E na nossa figurinha aqui a gente tem os nossos átomos compartilhando os elétrons. O que são os compostos moleculares? Os compostos moleculares são aqueles originados a partir das interações entre os átomos com diferentes eletronegatividades. Há o predomínio de ligação covalente ou molecular nesse composto, ou seja, são formados a partir do compartilhamento de pares eletrônicos. Então, compostos moleculares são de compartilhamento de elétrons, de ligação covalente ou ligação molecular. E aí o Homem-Aranha está com uma dúvida. Ele fala o seguinte, se os compostos moleculares são formados por ligações covalentes ou moleculares, então eles podem ser chamados de compostos covalentes? E as minhas teias são moleculares? Então vamos tentar responder o Homem-Aranha. Não. Um composto molecular ele não pode ser denominado por composto covalente ou por substância covalente. E por quê? As ligações covalentes ou moleculares originam compostos em estrutura de rede, com um número indeterminado de átomos, conhecido como macromoléculas, que podem ser chamadas de sólidos covalentes ou compostos covalentes. Por sua vez, os compostos moleculares são sólidos amorfos, ou seja, não apresentam estruturas definidas. E são exemplos dessas substâncias covalentes o grafite, o diamante, o carbeto de silício, a sílica e o dióxido de carbono. E as teias, são compostos covalentes ou são compostos moleculares? Então existem vários formatos de teias, né? Dependendo aí do tipo da aranha e qual que é a finalidade para essa teia. Se a aranha vai usar para locomoção, para abrigo dos ovos, ou armadilhas para as presas ou para o acasalamento. Trata-se de um material excepcional, pois apresenta resistência mecânica próxima ao aço quando se compara à baixa densidade que as teias possuem. São formadas por cadeias polipeptídicas, isto é, 2 peptídeos ligados em sequência, e a parte central da teia é formada por compostos similares ao colágeno que está existente no nosso corpo. Portanto, as teias são formadas por macromoléculas, ou seja, compostos covalentes. Portanto, as teias do Homem-Aranha, se elas existissem de verdade, seriam compostos covalentes formados por macromoléculas. Agora a gente vai falar sobre as propriedades dos compostos moleculares. E o que são propriedades? São as características desses compostos químicos. E falando em características, quais são as suas características? O que te torna, único na multidão? Você já pensou sobre isso? Falando então das propriedades e características aqui dos nossos compostos moleculares, a primeira é o ponto de fusão, PF, e ponto de ebulição, PE. Então, geralmente, apresentam PF e um PE baixo quando comparado ao PF e o PE dos compostos iônicos. Isto ocorre porque o tipo de interação entre os ligantes é diferente. Os compostos iônicos, eles formam redes cristalinas unidas fortemente por força eletrostática e a ligação iônica. Já os compostos covalentes, por serem macromoléculas, apresentam pontos de fusão, maiores do que os compostos moleculares. Um exemplo dessa diferença entre o ponto de fusão e de ebulição dos compostos é o cloreto de sódio, o NaCl, que é formado através de ligação iônica, e a sacarose, que é o açúcar. Lembrando que o sal é um composto iônico, logo formado por íons organizados em retículos cristalinos, unidos por força eletrostática. Assim, para romper essa interação é preciso uma grande quantidade de energia,
o que faz com que o ponto de fusão e o ponto de ebulição sejam bem altos. Por sua vez, a sacarose, popularmente chamada de açúcar, que é um composto molecular, as interações interatômicas ocorrem por meio de compartilhamento de pares de elétrons. E a estrutura sólida não é tão organizada quanto a estrutura do sal. Desse modo, a quantidade de energia necessária para romper as interações é menor, o que proporciona ponto de fusão e ponto de ebulição menor quando comparado aos compostos iônicos. E a gente pode observar, né, essa diferença aí quando a gente está na cozinha de casa. Se você aquecer lá na sua panelinha uma quantidade de sal, ele não vai derreter, né? Porque o nosso fogão, né, de casa, ele não consegue atingir a temperatura necessária para fazer a fusão do sal. Já o açúcar, se você coloca na panela, com um pouquinho de aquecimento ali, você vai observar o açúcar derreter e formar o caramelo, né, que é um processo aí já mostrando a fusão, né, o derretimento desse açúcar. Agora sobre os estados de agregação da matéria. A temperatura ambiente, os compostos moleculares são encontrados nos 3 estados de agregação da matéria. Os iônicos a gente encontra na forma sólida, mas os moleculares a gente tem nos 3 modelos. Sólidos, como a sílica, né, que está lá nos grãos de areia, a cafeína do café, líquido, como a água e o álcool, né, e gasoso, como o gás carbônico ou o gás oxigênio. Sobre a condutividade elétrica. Em suas formas puras, os compostos moleculares não conduzem corrente elétrica, independente do estado de agregação da matéria. Quando os compostos covalentes, a exceção é o grafite, que conduz corrente elétrica na forma sólida. Então, de maneira geral, eles não conduzem, com exceção aqui do grafite. Algumas substâncias moleculares, elas podem sofrer ionização quando elas estão em solução aquosa. Ionização é o processo que ocorre quando um composto molecular produz íons quando ele está na presença de água. E solução aquosa é a solução onde o solvente é a água. Então, por exemplo, os nossos ácidos inorgânicos, o HCl, o H2SO4, o HNO3, entre outros, quando eles estão dissolvidos na água, eles sofrem ionização, né, ao aparecimento aí dos íons e pode ter a condução de eletricidade. Aí aqui nesse exemplo a gente tem, ó, uma solução aquosa de sacarose não acende a lâmpada, não conduz. A água pura também não acende a lâmpada, né, nossos compostos covalentes, mas os ácidos, como o HCl aqui em solução aquosa, vai acender a lâmpada. E sobre a dureza? Então, a maioria dos compostos moleculares e covalentes, né, apresentam alta dureza. A exceção é o grafite, né, que devido à sua estrutura, o grafite é macio. Então, o grafite é uma substância de baixa dureza e o diamante é a substância natural com maior dureza conhecida. Sobre a tenacidade. Então, tenacidade, né, é a capacidade aí, né, de se quebrar facilmente por choque mecânico. Então, em sua maioria, são sólidos quebradiços. A tenacidade é a resistência que o composto molecular apresenta ao impacto ou ao choque mecânico. E um exemplo de baixa tenacidade dos compostos moleculares é o vidro, né, que ele é facilmente quebrado por choque mecânico e é um composto aí, né, molecular. Vamos fazer a atividade 1 agora? Considere o elemento cloro formando compostos respectivamente com o hidrogênio, o carbono, o sódio e o cálcio. Você vai precisar consultar a tabela periódica para responder essa questão. Com quais elementos o cloro vai formar compostos covalentes? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício quer saber, né? O cloro vai formar composto covalente com qual dos elementos? Hidrogênio, carbono, sódio ou cálcio? Então vamos ver. Com o hidrogênio e com o carbono. Os compostos covalentes se formam através da união entre átomos de hidrogênio a metais, né? Ou os que eram chamados de semimetais também. O cloro se classifica na tabela periódica como sendo um ametal, como também o carbono. Tanto o sódio quanto o cálcio são metais e por isso não apresentam ligação covalente com o cloro. Então ele vai apresentar ligação covalente com o hidrogênio e com o carbono. Atividade 2. O dióxido de carbono, que é o CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula quantas ligações covalentes? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Ele fala o seguinte, ó, o dióxido de carbono, que é o CO2, é um gás essencial no globo terrestre e sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentrações superiores a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula quantas ligações covalentes? Então, o carbono, que é membro da família 4A, pode compartilhar 4 elétrons para formar ligações. O oxigênio, que pertence à família 6A, portanto, tem 6 elétrons na camada de valência e pode compartilhar 2 desses elétrons para formar as ligações covalentes. Então, a gente vai ficar O dupla C dupla O, CO2. Cada ligação dupla representa 2 ligações covalentes, como são duplas ligações, 2 tracinhos. Temos um total de 4 ligações covalentes para formar aqui a nossa molécula do CO2, o gás carbônico. Vamos agora para a atividade 3. Olha só. As ligações químicas representam interações entre 2 ou mais átomos. Interações essas que podem ocorrer por doação de elétron, compartilhamento de elétron ou ainda deslocalização de elétrons. Cada um desses processos é caracterizado por uma denominação de ligação química. A ligação química entre 2 átomos terá um caráter covalente quando ambos apresentarem qual principal característica? Agora é com vocês.
Vamos à correção da atividade? Olha só, o exercício quer saber: a ligação química entre dois átomos vai ter um caráter covalente quando ambos apresentarem qual principal característica? Então, a mesma tendência de ganhar ou perder elétrons. Então, se os dois elementos que participam da ligação possuem a mesma tendência de ganhar ou de perder elétrons, eles vão fazer uma ligação covalente. A ligação covalente é um tipo de interação entre átomos que apresentam alta eletronegatividade, ou seja, elevada tendência de receber elétrons. Os elementos químicos comumente envolvidos nesse tipo de ligação são os hidrogênios e os ametais. E a curiosidade da química dessa aula é a seguinte, ó. Airbus quer que seus aviões identifiquem vírus e bombas sozinhos. E através do QR Code você pode ler a reportagem completa. A empresa pretende identificar os vírus, e as bombas das suas aeronaves. O que essa reportagem tem em comum com o conteúdo da aula? Você vai precisar ler a reportagem completa para descobrir. Mas já posso dar uma dica para você. Tem a ver com o tipo de ligação química que forma as substâncias que estão presentes tanto nas bombas quanto nos vírus. Como será que isso funciona? Consegue identificar, hein? É bem legal essa reportagem, vale a pena a leitura. E o que nós estudamos na aula de hoje? Entendemos o que são compostos moleculares. Relacionamos as propriedades dos compostos moleculares com a nossa rotina diária e praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!